és bem-vindo aqui, Senhor. Tua presença me atrai. Na tua presença, Senhor, todo medo se vai. Na tua presença, Senhor, na tua presença, Senhor, direre shararanana, direre shirirararero, direre shararere. Levante suas mãos, queridos. Adore a Ele, adore a Ele. Só desfrute dessa presença, desfrute dessa presença. E deixe Ele tratar com você da maneira que Ele quer. Eu não vim aqui, querido, fazer o que eu quero, o que eu planejei. Mas eu vim aqui fazer o que Ele planejou para você. E Ele quer se mover neste lugar. Ele está tratando com você da maneira que você entende. Aí aonde você está, há uma unção específica sobre você nesse momento. Deus está cuidando de coisas em você agora. Deus está lidando com coisas em você agora que você não permite pastor nenhum tocar, líder nenhum tocar, sua esposa, seu marido, mas Deus está tratando com você agora. Porque quando a unção dele se manifesta, é o amor dele em manifestação. Oh, nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos do teu amor. Daramanandorobos Di darabarase Iadara manera Yebarara narero Yedara manaena na Sidara mae Yedara manao Shedara manana era na Era mama Era mama era na Só tu és digno da nossa adoração, Senhor. Aleluia. Você pode dar um abraço bem apertado no seu irmão e dizer para ele: seja bem-vindo aos dias que vão mudar a sua vida. Aleluia. Obrigado, gente. Você pode dar uma salva de palmas para esse louvor abençoado. Que bênção.
Que unção poderosa. Sabe, queridos, esse é um tempo onde nós precisamos estar disponíveis e conectados com o Espírito para entendermos alguns protocolos que às vezes não serão seguidos. Porque Deus é um Deus de ordem e decência. Mas quando é necessário quebrar o protocolo, Ele pode quebrar o protocolo. Nós não servimos a um Deus, queridos, que é um Deus cabeça quadrada e que pensa sempre a mesma coisa e que age sempre da mesma forma. Não, mas eu conheço um Deus que é multiforme em graça e em sabedoria, em que se move do jeito que Ele quer, quando Ele quer. E isso, querido, é um dos princípios para a renovação da mente. Pararmos de querer colocar Deus em uma caixa e achar que Ele só vai agir assim, Ele só fala assim e tem que ser assim. E, querido, eu vim dizer para você nessa manhã que nem sempre é assim. E que não se trata do nosso querer, da nossa vontade, mas do querer dEle, do efetuar dEle. E que eu não estou aqui, que você não está aqui para cumprir o teu chamado, mas o chamado dEle para a tua vida. Que nós não estamos aqui para casar com quem escolhemos casar no sentido de tem que ser na caixinha que eu programei. Não, querido, nós devemos orar para que Ele dê a pessoa que Ele quer, aquilo que Ele projetou, não aquilo que nós projetamos. E isso vai em toda a área da tua vida, toda a área em que você olhar ao teu redor hoje, nas tuas associações, no teu trabalho, na igreja. Você deve ter cuidado e perceber se essas pessoas estão te ajudando a exercer a renovação da tua mente. Porque só existe um tipo de renovação que é aprovada pela palavra, e é a renovação pelo poder da palavra operando na sua mente. Nós não podemos achar que a renovação da mente é algo que você vai simplesmente ficar repetindo várias e várias vezes e achar que eu vou continuar falando, eu vou continuar vendo dessa forma e vai acontecer. Sim, você pode mudar a tua mentalidade, mas você precisa entender que o poder da palavra te habilita a fazer isso de melhor forma. Uma das formas de entender o princípio da renovação da mente é entender que Deus te fez alguém também cheio de habilidades. E alguém cheio de habilidade, querido, ela não pode se conter a uma habilidade só, porque Deus tem muitas coisas para realizar através de você. Se você limitar o agir e o poder de Deus na tua vida a uma única área, veja, se você disser, não, eu sou profeta e eu só me movo em profecias, queridos, mas você não pode ser um profeta sem base bíblica, porque senão o que você vai estar profetizando aí é balela, bonitão, é conversa. Você vai estar profetizando coisas da sua carne, da sua vontade, do que você viu. Mas quando a palavra está dentro de você, você não dá espaço para a tua mente dar uma informação errada, mas a palavra passa por você, chega à tua mente como uma palavra renovada para trazer libertação para o povo. E você não pode simplesmente achar que Deus vai se mover da maneira que você imaginou que seria, ou como você foi ensinado que é para ser. Porque a multiforme sabedoria de Deus nos habilita a entender que Ele se move como quer. Em que Deus pode usar, como usou tremendamente o grupo de louvor aqui, que eu acredito que o mais velho deve ter 17 anos. E que nós precisamos ter a consciência e a sabedoria de dizer, cara, às vezes nós não sabemos de nada mesmo. Às vezes nós achamos que, porque temos muita informação, isso nos torna sábio. Mas informação, querida, até o diabo teve. E pense num caba burro. Porque o diabo era o mais informado e o que mais sabia
de quem era Deus, do caráter de Deus. De fato, o diabo, antes de cair, nós sabemos que era um ministro de louvor da época. Era o top dos top, no sentido de o cara cantava e a unção caía. E Deus amava ouvir ele, mas ainda assim, por ter conhecimento, querido, não significa dizer que isso torna você um homem e uma mulher sábia. Porque o que vai exercer a sabedoria sobre a tua vida é poder exercer a palavra renovando você por dentro, para entender os tempos e as estações em que estamos vivendo, e entender como Deus se moveu lá, como Deus quer se mover aqui. Você sabe que a unção do culto passado não é unção para esse culto? Você sabe que o que Deus falou com você semana passada, de repente não é o que Ele vai falar com você hoje? Mas muitas vezes nós achamos que Deus só fala de tal forma, e Ele não é assim. Mas qual é o problema hoje? Continua infelizmente sendo o problema da igreja. É porque nós estamos ouvindo Deus de ouvir falar. Nós conhecemos Deus do pastor, do Deus do ministro que canta lá na frente, do Deus que vem pregar, um ministro que vem ungido para pregar para mim. Mas você deve conhecer a Deus no secreto. Você deve ser aquele que vai ter propriedade para falar sobre Deus, não porque alguém te passou uma informação sobre o caráter dele, mas porque você viu ele agir na tua vida por intimidade própria, por consagração própria. Porque a tua vida é uma referência, um espelho daquilo que você é por dentro. Porque nós temos hoje um grande ápice de suicídio, de pessoas em depressão, de mulheres arrogantes, de homens arrogantes, porque está mal por dentro. Não adianta bancar uma boa fachada por fora, se o teu homem interior e a tua mulher interior não estiver sendo renovado pela palavra todos os dias. Você não almoça, querido, de segunda e fica de jejum até domingo. Só se for por uma direção. Mas se não, você come de manhã, de tarde, de noite. Tem uns que se deixar como o dia todo. Aleluia. Mas você entende? Se um alimento para um corpo natural precisa ser diário, imagina o espírito, querido. Porque deixa eu te falar, nesse exato momento há uma batalha na tua mente. São dardos e dardos, e são vozes e mais vozes. Você veio aqui de repente ouvindo uma voz, não vai. Antes de você sair da cama, uma voz te disse, vai dormir. A escolha é nossa de decidir que voz vamos ouvir. Se vamos renovar o nosso espírito por uma informação de Deus, ou se vamos permitir que o diabo tome lugar na nossa vida com más informações. Por isso nós devemos blindar. A Bíblia fala sobre o capacete da salvação, aonde você vai usar esse capacete, querido, para impedir que más informações cheguem até você, e você deixe isso criar costumes e más práticas na tua vida. Porque não é do interesse de Deus que você viva a sua vida como você está vivendo hoje, sabia? E você pode dizer, como assim, Mateus? Mas eu estou dentro do propósito. Amém, glória a Deus por isso. O que eu estou querendo dizer é que mesmo dentro do propósito, você não está fazendo o suficiente. Nós não podemos nunca se contentar com a condição de o que eu estou fazendo tá bom demais. Pode estar bom demais, querido, mas eu vim dizer para você que você pode dar mais ainda, que você pode fazer mais ainda, que há uma unção dentro de você que você ainda não conheceu, que há habilidades dentro de você que você ainda nem destravou, e que Deus está aqui nesse lugar falando com você essa manhã para mostrar para você que se você renovar a sua mente pela palavra, Ele vai expandir os teus horizontes. Ele vai expandir a visão que há dentro de você e mostrar para você que por mais que você estique sua visão, por mais que você pense grande, por mais que você estique e alargue as tendas, nunca será suficiente para o tamanho de Deus para mim e para você.
Nós sabemos que Deus não tem problema com prosperidade. Deus não tem problema com que você seja rico, milionário, que você tenha jatinho, avião. Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado que, por mais que você tenha tudo isso por fora, você seja ainda maior por dentro. Que você seja ainda maior por dentro. Que as pessoas possam olhar para você e ver uma estatura por dentro. Que elas possam reconhecer em você que você é forte, não é por fora, mas é por dentro. Que as tuas fibras e os teus músculos espirituais estão tão fortalecidos que quando pessoas vierem te dar más informações, más comentários, fofocas, divisões, obras malignas, você está tão fortalecido por dentro que você vai ficar parado e dizer: como que é a história? Eu sou um homem e uma mulher de Deus. Não venha para mim com esse tipo de coisa, Satanás. Saia! Eu não dou ouvido para você, bonitão. Aleluia. Sabe, querido, nós precisamos entender que para poder renovar a nossa mente com o poder da palavra, nós precisamos responder situações. Você acha que se Jesus estivesse calado o tempo todo quando ele estava sendo tentado no deserto por Satanás, você acredita que talvez ele poderia ter de fato feito o que Satanás sugeriu para ele? Eu acredito que se Jesus não tivesse respondido a ele, talvez ele poderia ter sido. Por quê? Porque se você ficar muito tempo calado, perto de quem fala só coisa boa, vai ter uma hora que se você não responder ou não colocar um limite naquilo, aquilo vai cair dentro de você. Jesus sabia disso. E quando o diabo falou com ele, o que foi que ele disse? Olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Veja, o que Jesus jogou para Satanás? Palavra. O que nós precisamos jogar quando as sugestões vierem? Palavra. É a palavra que resolve. Abre a tua Bíblia em Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12, capítulo 1. Oh, aleluia. Você está feliz? Romanos 12, versículo 1, perdão. Romanos 12, versículo 1 e 2. Todos acharam? Diga amém. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. E não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da vossa, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler novamente. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentai o vosso corpo por sacrifício vivo. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é agradável segundo os nossos olhos, mas é segundo os olhos de Deus. E não vos conformeis com este século. Mas qual é a forma de transformar o que tem acontecido na nossa geração? Pela renovação da vossa mente. Para que, Mateus? Deus está mandando nos fazer isso. Continua, diz assim: para que você possa experimentar qual seja a boa. Quem quer a boa vontade de Deus aqui? Quem quer a agradável? Mas há uma perfeita. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a forma para alcançarmos a plenitude
daquilo que Deus já tem preparado para mim e para você é através da renovação da nossa mente pela palavra. Se nós renovarmos a nossa mente pela palavra, nós vamos conhecer a boa. Talvez você hoje possa estar na boa, talvez você esteja na agradável, mas há uma perfeita que eu e você precisamos chegar lá. E essa perfeita vontade de Deus, querido, eu acredito que é aquele nível onde você pode se deleitar e descansar no Senhor, sabendo, sabe de uma coisa, Pai? Como foi bom viver a boa, como foi bom viver a agradável, mas hoje eu estou na perfeita vontade. E cumprir a perfeita vontade de Deus é estar no lugar de obediência. Diga assim, obediência. Diga assim, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, a obediência vai evitar você de entrar em muitos problemas. Se você aprender a ouvir as instruções de Deus para a sua vida, o ministério dele para você não será perdido. Porém, se você imputar as tuas vontades naquilo que Deus já projetou, você vai estar atrapalhando o processo de renovação da mente pela palavra. Porque você vai estar misturando palavra com emoção, palavra com vontade própria, palavra com o que você acha que é para ser. E o problema, querida, é que nós vivemos muito no achômetro e perdemos muito a direção daquilo que Deus quer de fato. Porque toda vez que você achar algo, você precisa saber se a palavra de Deus confirma com o que você pensou. Se ela bate com aquilo que você tem pensado e projetado, amém, vem dele. Se não, não aplique métodos e estratégias que não venham do coração de Deus. Nós estávamos agora, como a nossa amada falou, nós estávamos em Tulsa. E algo muito interessante que Kenneth Hagin Jr. disse é: essa escola, falando do Rema, que eu acredito que vocês conheçam. Ele disse, essa escola, quando Kenneth Hagin pai fundou a escola, muitas pessoas disseram, por que você não coloca o seu nome na escola? Kenneth Hagin Bible School, alguma coisa assim. E ele disse, porque essa escola não é uma ideia de homem, mas é uma ideia de Deus. E quando a visão vem de Deus, nem se atreva a querer se meter, meu filho. Não queira benefícios para você, que a glória tem que ser sempre dele. Se trata do que ele fez, da ideia que ele deu, do sonho que ele colocou. E quando você entende que estamos aqui para cumprir o querer dele, que o efetuar é dele, vai facilitar muita coisa para você. Eu garanto para você que a sua vida não será mais a mesma. Mas eu não garanto pelo que eu sei, eu garanto pelo que a palavra diz. E se a palavra operar dentro de você, e você deixar a palavra te conduzir em verdade, você será alguém sábio, prudente, equilibrado, ousado, avivado, generoso, paciente, cheio de características e frutos do Espírito que estão disponíveis pela palavra. E não se pode alcançar nada de Deus se não for pela sua palavra. Você sabia que tem muita gente dando glória a Deus por coisa que ele nem fez? Sabia que tem gente dizendo assim, graças a Deus que eu consegui esse emprego, e de repente nem foi ele que abriu a porta? Por exemplo, um exemplo bem básico que eu vejo
nas igrejas que passo e na minha própria igreja, às vezes eu vejo isso. Aí o camarada está orando por um emprego, aí chega um emprego no horário do culto, tirando todas as programações da igreja, e o cara diz, é de Deus. Eu estava orando por esse emprego. Não é não, querido. Acorde, meu filho. Porque Deus não vai te dar algo que vai te roubar do propósito. Não pode, não faz sentido. Mas se Deus te der uma visão, e quando Deus te dá algo que vai beneficiar o reino, que vai de fato projetar você para continuar trabalhando para o Senhor, aí sim Deus está envolvido. E uma das formas de renovar a nossa mente é através da confissão da palavra. Porque, querido, muitas vezes você vai falar coisas que não se trata de convencer ninguém mais e ninguém menos do que você mesmo. E o fato de você confessar repetidas vezes essas coisas vão trazer dentro de você uma convicção do que Ele quer. Por isso, existem vários tipos de confissões. Hoje tem muito coach exercendo coisas bíblicas. Você escuta o coach falar e diz, é Bíblia isso aí. É palavra, é o que Deus fala ao nosso respeito, o cara está incentivando a pessoa aí. Mas, por exemplo, existem tipos de confissões. Existe a confissão natural, que é a confissão que normalmente gera arrogância no homem. Que é o tipo de confissão, eu consigo fazer. Que não tem nada errado nisso, mas gera um egocentrismo. Então eu vou chegar, eu vou alcançar, e ele começa a confessar coisas sem o princípio da palavra, mas se levantando por dentro. Entenda, é um princípio bíblico, mas ele não está envolvendo Deus nisso. E aí é onde entra o perigo da soberba. Esse é um tipo de confissão. Existem pessoas que confessaram, que falaram isso para elas e continuaram humildes. Glória a Deus por isso. Porém, existe o tipo de confissão que nós que somos crentes devemos fazer, que é a confissão pela palavra, a confissão do que Ele diz ao nosso respeito. Qual é esse tipo de confissão, Mateus? A minha vida é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu estou assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. A sabedoria de Deus habita em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a unção de Deus em mim. Eu não fui chamado para pouca coisa não. Deus me chamou para realizar grandes coisas para Ele. Isso é a consciência do que o que você está confessando é o que Ele projetou para você. Aí você passa a criar dentro de você uma identidade, não segundo a sua família, não segundo pessoas falaram de você, mas segundo Ele projetou você para ser. E a sua identidade, segundo o coração de Deus, faz pessoas reconhecerem Deus em você. Mas não perca a sua identidade espiritual. Se você perder ela, você perde tudo. Eu me lembro quando, e todo mundo que tirou a identidade passou por esse processo, eu acredito, pastor, que é a questão de decorar o RG e o CPF. Rapaz, quando eu ia para os lugares que o cara RG, eu não sei, cara. Como que você não sabe o seu RG? Você tem que decorar isso aí. E você passa por um processo onde você precisa entender, se eu não usar isso em alguns lugares, eu não vou entrar. Se eu não souber o número que há escrito na minha identidade, eu não vou ter acesso a... Obrigado, Espírito Santo. Eu não vou ter acesso a certo tipo de lugares. Porque existem lugares que se eu não tiver identidade, mas eu souber o meu número de RG, eu vou entrar. Se eu não souber, eu não vou entrar. Você precisa saber o que está escrito na sua identidade. Mas não é só na sua identidade natural, é na identidade que Ele deu para você, que Ele projetou você para ser. Há algo escrito na sua identidade ainda, que talvez você nem saiba o que Ele pensa e o que Ele projetou você para ser. Mas eu oro e rogo para que você tenha a sua vida tão aplicada em comunhão com a palavra, que você possa conhecer o número da sua identidade celestial.
para que você possa conhecer os documentos que Ele preparou e os passaportes para onde você vai. Mas se nós não passarmos por esse processo de aceitação de que precisamos decorar um número, não vamos. A mesma forma é com a palavra, se não passarmos por esse processo em que precisamos aceitar as verdades da palavra com a renovação da nossa mente, nós não vamos chegar lá. Eu joguei futebol por muito tempo, hoje eu ainda jogo para brincar. E eu sei que muita gente gosta de futebol, mas quem joga futebol sabe alguma coisa, sabe que todo tipo de fato exercício é repetição. Você não ganha músculo se não repetir, você não fica forte se não repetir. Para quem treina, você não vai conseguir correr e dar um pique forte se não treinar explosão. Mas tem algo que eu gostava muito. E era muito simples, que eu ficava em casa e você tinha que mirar num quadrado e ficar tocando a bola no quadrado para treinar precisão. Então, um quadradozinho de azulejo, pá, pá, e você ficava fazendo aquilo várias vezes, para que na hora do jogo, quando fosse necessário dar um passe curto ou um passe longo de precisão, você havia treinado isso onde ninguém viu você fazer. E às vezes nós estamos em situações que não vai ser o que treinou no campo, que não vai ser o que treinou com o treinador, que não vai ser o que treinou, que não se trata do que você fez quando todo mundo viu, mas do que você faz, do que você pratica quando ninguém vê. E quando você exercer perfeição naquilo que ninguém vê, quando você conseguir exercer perfeitamente aquilo que repetidas vezes, pá, 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 vai ter uma hora que a perna vai cansar, que você vai querer parar, que você vai errar o quadrado muitas vezes, mas se você não desistir, se você perseverar, se você continuar, há um galardão preparado para aqueles que perseveram, há um galardão preparado para aqueles que não desistem. E uma coisa que eu acho maravilhosa muitas vezes é que esse treinozinho que você faz para tocar, às vezes é o mesmo treino que você faz para acertar o gol. Você entende agora o que é multiforme? Você entende agora o que é multiforme, sabedoria e habilidade de Deus? Porque quando Deus te deu uma ideia, Ele não projetou a ideia para ser só daquele jeito. Ela pode funcionar de outra forma também. E sem perceber, você pode estar exercendo princípios da primeira ideia, mas que Deus qualificou essa ideia para fazer muitas coisas. E agora, eu estou usando o exemplo de ideia, mas não é só ideia. Isso é a unção que há dentro de você, querido. Isso são as habilidades que há dentro de você, a sabedoria que há dentro de você. Não procure, entenda. Há sempre um ponto forte. Há sempre um ponto forte. Há sempre, aos que são canhotos, melhor a perna esquerda. Aos que são destros, melhor a perna direita. Porém, é falha nossa se não treinarmos a outra perna. É prejuízo para nós se não treinarmos a perna deficiente. É prejuízo para mim e para você se não deixar Deus tratar das nossas falhas. É prejuízo nosso se não renovar a nossa mente com a habilidade que Ele concedeu e a unção que Ele concedeu para mim e para você, segundo a palavra. Nós que vamos perder, queridos. Porque eu escuto muitas pessoas dizerem assim: cara, às vezes cumprir o chamado e o propósito de Deus é muito difícil. Mas o que na vida é fácil?
Por que as pessoas sempre colocam dificuldade para as coisas que envolvem igreja? Por que elas continuam arrumando dificuldade para vir para o ensaio, para vir para o culto de manhã? Para! Renova a tua mente pela palavra e entende que servir a Deus é muito melhor. Que sacrificar o teu tempo e aquilo que você tem para dedicar ao Senhor é muito melhor. Isso é renovar a mente pela palavra. Ser consciente de que nós não estamos aqui para cumprir aquilo que achamos que deve ser feito, mas aquilo que Deus colocar no coração de homens e mulheres, liderança, ministros, seguindo uma direção do Espírito. Eu gostava, nós já estamos encerrando, eu gostava algo que meu pai me ensinou desde cedo. Quando eu comecei a jogar futebol, ele disse assim: meu filho, você pode envolver a palavra no que você faz. E eu disse: como assim, pai? Ele disse: quando você estiver treinando, diga: o Senhor é a força das minhas pernas. O Senhor é a força das minhas pernas. O Senhor é a força das minhas pernas. E para mim aquilo era loucura, mas eu achei da hora. Eu achei massa. E eu comecei a confessar. E muitas das vezes nos treinos estava todo mundo cansado. Alguém aqui sabe, ou todo mundo sabe, que correr falando cansa mais. Tem uns irmãozinhos que se der 2 passos falando, tá bom, né? Cansou. Mas eu me lembro que quando nós estávamos dando aquelas voltas, que eu estava já cansando, o Espírito me lembrava de uma informação de um homem de Deus, que Deus deu a ideia. E aí eu me lembro de várias e várias vezes eu estar correndo e dizendo: o Senhor é a força das minhas pernas. Todo mundo cansava, querido, e a minha perna não. Deixa eu te dizer, não é porque eu treinava a mais, não. Não é porque eu era bom, não. Ou porque minha genética era boa, não. Não, é porque a unção e a habilidade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Se você exercer a palavra em qualquer área da tua vida, ela vai dar certo. Nós precisamos envolver a palavra no que fazemos. Se você envolver a palavra nos seus relacionamentos, seja conjugal ou de amizades, você vai saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Se os teus relacionamentos de comunhão te levam a um lugar onde você vive numa prisão espiritual e numa prisão mental, não são relacionamentos de Deus para você. Mas se você está conectado com pessoas que elas te incentivam a viver o propósito, que elas te empurram para viver muito mais, que elas alargam a sua visão, não só por fora, mas por dentro, esse é o tipo de pessoas que você deve estar associado. Pessoas que vão falar a verdade para você, na sua cara, mas vão proteger você quando ninguém te vê. Esses são homens e mulheres capacitados por Deus. São homens e mulheres que decidiram renovar a sua mente pela palavra. E entenderam: eu não estou aqui para cumprir aquilo que eu penso, mas eu estou aqui para cumprir aquilo que Ele pensa, que Ele projetou. Renovação, renovação, renovação. E algo interessante sobre a renovação é que ela não para. Então por que você quer parar? Por que você acha que pode parar agora no meio do caminho? Por que você acha que está bom demais? Porque a renovação não acaba nunca. É algo contínuo. Uma hora você faz e faz de novo, e faz de novo. Renovando a mente pelo poder da palavra. Renovando o homem e a mulher interior pelo poder da palavra. Qualificando você não só pelos teus estudos naturais, que você deve fazer sim, é lícito, faça, glória a Deus, mas que a sua vida não seja simplesmente aprovada por um certificado que o homem faz, mas que ela seja aprovada pelo certificado que Ele fez. Para que quando eu e você cheguemos diante dEle, Ele possa dizer: oh, servo bom e fiel. Querido, eu não sei você, mas eu desejo tanto ouvir isso dEle.
saber que eu fui um servo bom e fiel. Como é bom você chegar diante de Deus e Deus olhar para você e dizer: vem cá, deixa eu te dar um abraço. Entra no deleito do teu Senhor, entra no descanso. Porque quando você teve as oportunidades de fazer, de pecar, você decidiu renovar a sua mente pela palavra. Descanse. E não há, grave isso dentro de você, meus irmãos, não há renovação da mente completa se não for pela palavra. Os cientistas podem te dar vários estudos, mas nunca é completa. Nunca. Nós temos homens inteligentíssimos, mulheres sábias demais, tudo com intelecto, mas desestruturadas emocionalmente, depressivas, homens que não sabem amar e respeitar ninguém, prostituto, tem tudo, é super inteligente, acha que sabe de tudo, mas não teve a renovação completa. Porque só quem pode dar a renovação completa é a palavra. Que a minha vida e a sua vida sejam uma referência do que é ser e do que é ter uma mente renovada pela palavra. Fica de pé. Aleluia. Antes de nós encerrarmos e passarmos para o louvor, eu quero só citar para você mais um exemplo bíblico de uma renovação da palavra, que foi o nosso amado e conhecido Paulo. Agora eu vou te explicar o porquê. Paulo, nós sabemos que antes de ser Paulo, ele era Saulo. E ele perseguiu cristãos, matou muitos. Por que para mim, e por que Deus me lembrou de Paulo? Porque Paulo tinha uma escolha e uma luta constante dentro dele. Agora, Paulo estava servindo aqueles que ele matou. Agora Paulo estava seguindo aqueles que ele perseguiu a vida toda. Então não diga para mim que o diabo não tentou ele a fazer a mesma coisa. Mas Paulo foi perseguido, Paulo apanhou e não revidou. Isso é que é ser um homem transformado. Porque o cabra matou um monte de gente. E quando alguém bate nele, porque agora ele está defendendo aquilo que ele perseguiu, aí Paulo teve a escolha: ou eu renovo minha mente pela palavra, ou eu volto a ser como o velho homem. Mas Deus não nos chamou para viver nas velhas práticas e nos velhos costumes, mas nos chamou para viver nas práticas novas e práticas que são segundo o caráter dele, para mim e para você. Amém? Vamos cantar, vamos adorar.